Bom dia, meu povo amado, a paz de Cristo, tudo bem? Essa manhã venho para poder repartir do pão aqui com vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre Eliseu. Está em 2 Reis 6, versos 16 ao 19. Narra a história ao qual o povo sírio, atacava a Israel a todo instante. E lendo essa história, eu consegui tirar, a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. Porque devemos, buscar, ansiar ser cheio do Espírito Santo. E eu vou relatar um pouquinho aqui para vocês. Naquela época, havia guerra e o rei da Síria tentava atacar Israel de todas as formas, sendo que em Israel havia um profeta, esse profeta Eliseu, e toda vez que o rei da Síria planejava atacar Israel, o Senhor, através de Eliseu, revelava por onde eles iriam atacar. E toda vez que eles tentavam atacar, o rei de Israel se organizava e colocava suas defesas no local onde o rei da Síria iria atacar. Chega um determinado momento que o rei da Síria desconfia de estar sendo traído, chama os seus líderes e pergunta quem é que está traindo, quem é que está dando as informações sobre os ataques. E um deles relata que ninguém estaria traindo ele, mas sim que tinha um profeta em Israel que revelava todos os planos, até no oculto, até no secreto do rei da Síria. E o rei da Síria se prepara, manda uma comitiva, um exército para buscar Eliseu, para sequestrar Eliseu, para pegar Eliseu. E uma manhã, o moço de Eliseu sai da sua tenda pela manhã, como agora, e ao sair de dentro da sua tenda, ele se depara com um morro todo coberto de soldados sírios. Ele se encontra totalmente cercado, ele se encontra totalmente sem saída e ele corre para dentro. Mais para frente, a gente vai perceber, entender que esse moço era Geazi. E ao entrar para dentro da tenda, ele grita desesperado por Eliseu. E Eliseu fala para ele se acalmar, para ele ficar tranquilo, porque maior era o que estava com eles. E Eliseu faz uma oração. Ele ora ao Pai, pedindo que o Senhor abrisse os olhos dele, para que ele pudesse contemplar. E ao sair novamente da tenda, ele contempla cavalos e carruagens de fogo, com números bem maior do que o exército sírio. Sendo que o interessante disso é que eles tinham, em Deus o poder para destruir todo aquele exército sírio. Sendo que Eliseu faz uma segunda oração. Eliseu ora ao Senhor e pede que cegasse eles. Nisso que o Senhor cega eles, Eliseu leva eles para dentro de Samaria. Lá dentro de Samaria, com todos eles cegos, o rei de Samaria, ele queria matar todos eles. Só que Eliseu faz o contrário. Eliseu fala assim: prepare um banquete, dê um banquete a eles e os dispense. Eles preparam um banquete para eles. Eliseu ora novamente ao Senhor, pedindo para que retornasse a visão deles. E ao abrir os olhos, aqueles homens se deparam não com espada, não com escudo, não com lanças, mas sim com um banquete. Se deparam com um alimento na mesa, se deparam com uma atitude totalmente inversa do que era esperado. E ao repartir o pão ali naquele momento, ao sentar à mesa ali com eles, a eles se alimentarem ali, Eliseu dispensa eles. E a Bíblia relata que não houve mais conflito entre a Síria e Israel após essa atitude de Eliseu. Mas aqui eu quero trazer algumas coisas para vocês. A primeira é que nem todas as guerras, nem todas as batalhas
nós vamos vencer batalhando mais. Nós vamos vencer ofendendo mais. Nós vamos vencer atingindo mais. Tem guerras sobre as nossas vidas, tem momentos sobre as nossas vidas que nós vamos vencer sendo cheio do Espírito Santo. E aqui é exatamente o momento que eu trago sobre o tema que eu estou trazendo hoje, a importância de ser cheio do Espírito Santo. Eliseu era um homem cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que é aquele que mais roda, é aquele que mais fala em línguas, é aquele que mais pula, é aquele que revela. Ser cheio do Espírito Santo é você exalar a presença de Cristo, é você exalar a presença de Jesus, é você exalar a mansidão do Pai. Se você quer ver uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, olhe as atitudes dela, olhe como ela age, como ela tem agido perante as dificuldades, perante as batalhas. Eliseu estava com todo aquele exército cego. Eliseu poderia dar ordem, vamos matar todo mundo. Mas o Espírito Santo dentro dele, a mansidão, o domínio próprio, a temperança dentro dele, fez ele mandar colocar um banquete, alimentar, tratar com amor e cessar de uma vez por toda aquela batalha, aqueles conflitos. Se você pega Jesus, a todo instante Jesus é atacado, a todo instante Jesus é crucificado, Jesus é falado, Jesus é xingado, Jesus é cuspido. Mas em momento nenhum Jesus ataca. Pelo contrário, Jesus retribui com amor. Quando Pedro corta a orelha do soldado Malco, Jesus repreende Pedro e vai lá e coloca novamente a orelha no lugar do soldado. Aquele soldado estava ali para levar Jesus, para prender Jesus, mas mesmo assim Jesus trata ele com amor. Aquele povo na cruz, Jesus lá crucificado, aquele povo grita, crucifica, crucifica, zomba dele, fala para ele descer de lá. E as últimas palavras de Jesus é: Senhor, tende misericórdia, pois eles não sabem o que falam. A todo instante Jesus trata com amor. Pedro traz Jesus. Pedro volta às práticas antigas. Pedro nega ele. Só que o Senhor encontra Pedro novamente na praia. Mesmo Pedro voltando às práticas antigas, algo que Jesus já tinha falado que não era mais para fazer. Mas o Senhor espera ele novamente na mesa. O melhor local para você resolver seus problemas é a mesa. E a mesa com o Pai. Jesus faz aquelas 3 perguntas a Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro fala que sim. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. E ele fala: apacenta minhas ovelhas. Judas traiu Jesus com um beijo. Mas o Senhor em momento nenhum atacou Judas. Em momento nenhum o Senhor quis fazer mal a Judas. Então, se você olhar para Jesus, Jesus é o maior exemplo que nós temos. Nós devemos se basear nele. E ser cheio no Espírito Santo é você exalar as atitudes de Jesus, exalar o amor de Cristo, exalar aquilo que o Senhor nos deixou, que é o cuidado, que é zelar pelos nossos irmãos, é se colocar no lugar do próximo. O segundo maior mandamento, depois do primeiro, que é amar o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, é amar o seu irmão como a si mesmo. Então busque ser cheio do Espírito Santo. Busque exalar a presença do Senhor. Busque resolver os problemas, as dificuldades, as afrontas, os apontamentos com amor, com carinho, de forma totalmente contrária do que o teu inimigo ou aquilo que está te atingindo espera. O povo, aquele exército da Síria, esperava
ser trucidado, esperava ser tratado de forma ruim, mas Eliseu trata eles com amor. Eliseu alimenta eles, Eliseu deixa eles irem embora sem nenhuma ferida. E aquela atitude de Eliseu, aquela atitude ali de um homem cheio do Espírito Santo, cessa o conflito entre a Síria e Israel. Que nessa manhã vocês venham se alimentar desse pão, que vocês vão entender que uma das maiores coisas que nós devemos buscar sobre essa terra é sermos cheios do Espírito Santo. Não para rodar, não para falar em línguas, não para pular, isso tudo é bênção, mas para exalar a presença de Cristo em nós, para exalar o amor de Cristo em nós. Fiquem com Deus, que vocês tenham um domingo abençoado, um dia abençoado na presença do Senhor. Esse é o repartir do pão. Agradeço ao nosso pastor Diogo pela oportunidade de estar aqui trazendo esse pão, trazendo um pouquinho dessa palavra ao qual o Senhor tratou comigo agora pela manhã, e que todos venham ser abençoados em nome de Jesus.